A paz de Cristo e a alegria de Maria. Eu sou o Padre Costa, da comunidade Mariana Boa Semente. Quero acolher com muita satisfação a você, meu irmão, a você, minha irmã, que está iniciando agora mais um encontro de direção espiritual com São Francisco de Sales, através dos seus ricos ensinamentos presentes em uma das suas obras mais lindas, Filoteia, aquela introdução à vida de amizade com Deus, a vida devota. Nós estamos aqui levando até você essa meditação diária, capítulo por capítulo do livro Filoteia, que eu espero que você já tenha, para que São Francisco de Sales, com seus conselhos, nos ajude a crescer nessa relação com Deus. Abraço a você que está pelas diversas plataformas, nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, da comunidade Mariana Boa Semente ou da paróquia de Santo Antônio. A você, internauta que nos ouve pela web rádio Jesus Misericordioso, o nosso abraço. O nosso carinho todo especial a você, ouvinte da Rádio do Bem, você nas noites da Cultura FM, acompanhando Direção Espiritual com São Francisco de Sales. É uma grande alegria saber que você está ouvindo a 102.1, a Rádio do Bem. E se você ainda não segue o nosso perfil, se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perde tempo, já faz isso agora, tá bom? Toca aí o botãozinho inscrever-se, clique aí nesse botão seguir, comece a acompanhar o nosso conteúdo. É totalmente grátis, você não paga nada e recebe muito, porque é aquilo que a gente recebe de graça, que Deus nos dá de graça, nós devemos dar. E passe adiante, aquilo que você vai encontrando de bom na vida, você tem que compartilhar com outras pessoas. E com certeza tem muita coisa boa aqui que São Francisco de Sales vai nos ensinando. Então toca a setinha, compartilha, coloca nos seus grupos de amigos, de família, de trabalho, as pessoas que convivem com você na igreja, que servem. Passe adiante, tá bom? Copie o link, vai colocando lá nos contatos privados. Faz com que essa mensagem alcance a muitas outras pessoas. E se for gostando, deixa o seu gostei, o seu like, porque isso ajuda a impulsionar o conteúdo, de modo que ele chegue a muitos outros corações. Vamos rezar agora. Hoje nós vamos dar mais um passo. Estamos na terceira parte do livro Filoteia. A primeira nos incentiva a uma decisão pela amizade com Deus, a romper com o pecado e buscar a Deus mais e mais. A segunda parte nos mostra que sem a graça de Deus a gente não consegue fazer isso, nem sequer reconhecer que dele precisamos, nem sequer reconhecer os nossos pecados, precisamos da graça de Deus. E São Francisco de Sales nos ensina que é muito importante buscar a graça de Deus na oração e nos sacramentos. Aprendemos coisas valiosíssimas aqui, tudo está gravado, você confere nas nossas playlists aí, nas diversas plataformas, só procurar Direção Espiritual com São Francisco de Sales, Comunidade Mariana Boa Semente, que você encontra, tá bom? Tá tudo lá. A terceira parte é essa que nós estamos. Decididos a romper com o pecado, a buscar amizade com Deus, a nos abrirmos à graça de Deus, a gente precisa ir correspondendo a esta graça, buscando uma vida no que é bom, no que é certo, no que é virtuoso, largando dos vícios, mas crescendo também nas virtudes. E aqui agora, nestes capítulos, São Francisco de Sales está nos falando sobre algumas virtudes muito importantes. Já falamos, por exemplo, sobre a paciência e estamos falando agora sobre a humildade. Você que acompanha sempre aqui o Direção Espiritual deve estar percebendo como São Francisco de Sales se demora falando na humildade, porque a humildade é uma virtude importantíssima, ela resguarda todas as outras virtudes. Nós aprendemos aqui, entre outras coisas, que por melhores que sejam as coisas boas que fazemos, as virtudes que temos, se não tivermos humildade, tudo se estraga, né? Então é importante ter a humildade para se abrir à graça de Deus, importante ter a humildade para se manter na graça de Deus, para crescer na graça de Deus. Então vale a pena mesmo ir investindo, né? Para que a gente possa crescer nessa virtude. Então vamos ter mais um capítulo agora falando sobre a humildade, a relação entre a humildade e aquela consciência de que somos fracos, somos frágeis, somos miseráveis, muitas vezes até somos capazes das piores coisas pela nossa fraqueza. O que ele chama de abjeção, que é essa constatação da nossa fraqueza. Muito interessante esse ensinamento de hoje, não saia daí, fique acompanhando, porque vai ser um ensinamento valioso para a sua vida, pode ter certeza, tá bom? Vamos rezar então? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis
e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. Reze conosco, meu irmão, minha irmã, a oração a São Francisco de Sales. Glorioso São Francisco de Sales, vosso nome carrega a doçura ao coração mais aflito. Suas obras exalam a seleta piedade. Sua vida foi um sacrifício contínuo de amor perfeito, cheio de sabor real para as coisas espirituais, abandono generoso e amoroso à vontade divina. Ensinai-me a humildade interior, a doçura exterior e a imitação de todas as virtudes dos corações de Jesus e Maria. Amém. São Francisco de Sales, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Filoteia em mãos, abra o seu livro, se não tem, adquire, procure aí uma boa livraria católica, pede pela internet, tem esse livro que é uma riqueza. Vamos hoje para o capítulo 6 da terceira parte, são 5 partes do livro, já estamos na terceira, capítulo 6, a humildade nos faz amar a nossa própria abjeção. Olha que coisa interessante. A abjeção é essa fraqueza, miséria, pobreza, impotência, tendência a fazer coisas que não são boas. Eu preciso dizer para você, existe essa abjeção em mim, existe essa abjeção em você, fruto daquele pecado original. Deus nos fez sem abjeção, viu? Deus nos fez perfeitos, à sua imagem e semelhança, mas o pecado de Adão e Eva, este pecado original nos estragou, gerou em nós a concupiscência, a inclinação para coisas que não são boas, e a gente tem que ter consciência que sem a graça de Deus, eu e você somos capazes das piores coisas. A gente só não faz porque Deus nos sustenta. Temos repetido isso. Tudo de bom que a gente faz é por graça de Deus. Só temos a competência de fazer mesmo aquelas coisas que não são boas por nossa conta. Sem a graça, aí sim nós podemos fazer coisas muito ruins. Ter essa consciência, se dar conta disso, é essa realidade que ele chama de abjeção, essa nossa baixeza. E ele vai nos dizer que a humildade nos faz amar essa nossa fraqueza. É uma coisa meio estranha, não é? Mas veja que riqueza esse ensinamento. Passando adiante, Filoteia, digo-te que deves amar em tudo e sempre a tua própria abjeção. Essa fraqueza que você tem que amar. Isso está dentro da humildade. Calma que você vai entender. Não é gostar de fazer o que não presta, não é? Mas não só reconhecer, mas amar no sentido de reconhecer que esta fraqueza lhe abre a força de Deus, a graça de Deus. Se você não reconhece isso, você vai ver que não busca a Deus, não se abre a graça de Deus. É como alguém que é meio esquisito, mas é por aí. É como alguém que ama a doença porque precisa do remédio. Reconhece a doença e até ama essa doença porque por conta dela vai receber um remédio maravilhoso que é a graça de Deus. Vamos deixar São Francisco de Sales clarear esse negócio para nós? Então vamos lá. Perguntar-me-á talvez o que chamo amar a sua própria abjeção. E é isso que começo a explicar-te. Então abre bem os ouvidos que ele vai nos explicar. Estes dois termos, abjeção, baixeza, fraqueza, pobreza, miséria, pronto. Sempre que eu falar abjeção, você vai entender baixeza, fraqueza, miséria, maldade. Então, estes dois termos, abjeção e humildade, na língua latina tem a mesma significação. Você sabia? Olha, em latim, abjeção e humildade estão juntas. Assim, a Santíssima Virgem
exclamando em seu sagrado cântico que todas as gerações proclamarão a sua bem-aventurança, porque o Senhor olhou para a sua humildade, quer dizer-vos que Deus se dignou lançar os olhos sobre a sua abjeção, sobre a sua pequenez e abjeção, para acumular de suas graças e glórias. Você entendeu? É como se Nossa Senhora ali no Magnífica estivesse dizendo, Deus olhou, quando ele diz, Deus olhou para a humildade de sua serva, diz, Deus olhou para a minha pequenez, para o meu nada e me cumulou com as suas graças. Existe, contudo, uma notável diferença entre a virtude da humildade e a abjeção. Não é que é exatamente a mesma coisa, existe uma diferença, uma notável diferença. Pois a abjeção não é nada mais que, vamos lá, sinônimo de abjeção. Você entender, guarda essa palavrinha agora aí no seu vocabulário. Diz São Francisco de Sales, abjeção nada mais é que baixeza, mesquinhez, uma pessoa mesquinha, uma pessoa abjeta, outra palavra, né? Que não é tão comum a gente dizer, não é? Fraqueza. Repetindo, baixeza, mesquinhez e fraqueza, que temos em nós mesmos e independentemente de nossas reflexões. Então, olha, presta atenção, você tem em você, eu tenho em mim, baixeza, mesquinhez e fraqueza. Já vamos treinando assim, aceitar isso e até amar isso. Você pode dizer comigo, é verdade, eu sou baixo, eu sou mesquinho, e eu sou fraco. Você já fez, já pensou, já disse alguma coisa que você chegou a pensar assim, meu Deus, como é que eu fui capaz de pensar nisso? Como é que eu fui capaz de falar isso? Meu Deus, eu não sabia que eu era capaz de fazer isso. Já passou por isso? Eu já passei. A gente fica impressionado quanto a gente é baixo, mesquinho e fraco, abjetos. Nossa abjeção. Ele está dizendo, nós temos essas realidades em nós, querendo ou não, independente das nossas reflexões. Mas a humildade, aí onde entra a humildade, é o verdadeiro conhecimento que temos de nossa abjeção. A humildade é reconhecer isto, não porque alguém está dizendo e a gente até se zangando porque alguém diz isso com a gente, né? O humilde, ele reconhece isso. Reconhecer verdadeiramente a nossa abjeção, esse conhecimento, o qual nos induz a reconhecê-la em nós de boa vontade. Então, com a humildade, eu não só reconheço, mas reconheço isso de boa vontade. Não é reconheço com raiva. Passa por aqui este ensinamento de hoje, muito interessante, porque às vezes a gente até se dá conta disso quando pensa, fala ou faz alguma coisa, como eu acabei de dizer, mas fica até com raiva. Com raiva, estou com raiva de mim porque eu cheguei a pensar, a fazer, a falar isso. A humildade leva a reconhecer com boa vontade. Vamos entender. A perfeição da humildade, porém, consiste não só em reconhecermos a nossa baixeza, mesquinhez, fraqueza, a nossa abjeção, mas também em amá-la. Olha que coisa maluca, né? E comprazer-nos nela. Você pode dizer, não, mas isso é absurdo, então você vai gostar de ser baixo, de ser mesquinho, de ser fraco. Não, atenção, escute, preste atenção para entender. Reconhecer, amar essa fraqueza, não por uma pouca pobreza de ânimo e pusilanimidade, né? que é aquela indisposição em crescer, em ser melhor. Né? A magnanimidade é aquela alma grande que quer ser sempre mais perfeita, mais próxima de Deus. A pusilanimidade é aquela indisposição, aquela fraqueza. Então, não é reconhecer a nossa baixeza, a nossa fraqueza nesse espírito de acomodação. Nada disso. Mas em vista da glória que devemos dedicar ao nosso próximo, preferindo-nos a nós mesmos. Então, quem tem essa humildade mais aperfeiçoada, acha sempre que o outro é melhor do que si mesmo, do que você mesmo, entendeu? Não é complexo de inferioridade, aí já é um problema, né? Tem gente que acha que o outro sempre é mais bonito, é mais inteligente, mas isso aí não por humildade, mas por um complexo de inferioridade. O humilde mesmo,
ele reconhece tanto essa sua pequenez que ele acha que o outro é melhor nesse sentido, assim, porque ele é tão fraco que o outro, com certeza, sendo fraco também, mas é melhor do que ele. Então passa por aí. Escute. E esta humildade é que te recomendo encarecidamente. E para melhor a entenderes na prática, é bom que consideres que entre os males que temos que sofrer, todos nós nessa vida temos que passar por males, por dificuldades, por contrariedades. Ele diz, uns são abjetos e humilhantes. Tem coisas que a gente vai passar nessa vida que são baixas, que são humilhantes. E outros acontecimentos que são difíceis, mas são honrosos. Mas poucas se conformam com os que desonram. Você passa por dificuldades. Até entende, quando já tem uma certa noção da vida de amizade com Deus, que isso faz parte da vida e você deve aproveitar essas ocasiões para crescer na amizade com Deus, para se sacrificar, mortificar, purificar. São Francisco de Sales está dizendo que dessas contrariedades da vida, algumas são até honrosas. Ele vai explicar melhor. Outras são humilhantes. Mas a nossa tendência é até aceitar as dificuldades, mas desde que nos dê alguma honra, algum valor. Aquelas que nos humilham, a gente não gosta de buscar. E aqui ele vai dar os exemplos. Imagina um eremita, aqueles que vivem lá sozinhos, isolados. Um eremita bom e devoto, mas todo esfarrapado e tremendo de frio. As pessoas olham, Todos reverenciam seu hábito e lamentam-lhe os sofrimentos. Olha, que bonito, A vida daquele monge, a vida daquele eremita. Veja as roupas esfarrapadas, veja como ele está sofrendo por amor a Deus. Então, é um sofrimento, mas que atrai uma certa honra, um certo elogio. Ok? Vamos ver agora. Mas, se um pobre trabalhador, ou oficial, ou uma pobre moça aparece nesse estado, ali, todo esfarrapado, com fome, com frio, desprezam-nos e caçoam deles, considerando a pobreza em suas pessoas uma coisa desprezível. Olha, que coisa triste, Aquele homem, ele todo esfarrapado e tal. Aquilo já se torna algo humilhante, não honroso. Um religioso recebe em silêncio uma correção áspera de seu superior. Ou então uma criança de seu pai. Chamam a isso mortificação, olha a honra, obediência, sabedoria. Mas se um cavalheiro, olha o contrário, ou uma senhora sofresse outro tanto por amor de Deus, julgariam isso falta de nobreza, de caráter e pusilanimidade. Entende? Então, dependendo da situação, aquela dificuldade, aquele sofrimento podem gerar até uma honra. E aí não ajuda nesse crescimento da humildade. Um outro mal anexo à abjeção é o seguinte: uma pessoa tem um cancro, um câncer no baço e outra no rosto. Aquela tem só a doença, porque é uma doença que está escondida, Tem só a doença. Mas esta, aquela que está no rosto, então aquilo causa uma aparência ruim, um cheiro desagradável. Então ele diz, aquela que tem no rosto, além da doença, sofre o desprezo e a abjeção. Quem tem lá dentro, quem não sabe, a pessoa está sofrendo, tem aquele sofrimento, mas não tem o desprezo, aquele olhar assim de desagradável. Já quem tem no rosto, você sabe que gera esse tipo de reação, Então ele está dando esses exemplos até assim meio desagradáveis, mas para explicar quando esse sofrimento, essa dificuldade que surge na nossa vida, vem agregada com alguma reação de desprezo. É aí onde a humildade vai falar mais alto. Digo, portanto, que cumpre não só amar o sofrimento, que é o exercício da paciência, a gente já teve um encontro falando só sobre paciência e sofrimento, mas que cumpre também amar a abjeção, o desprezo que esse sofrimento vai trazer, que é o perfeito exercício da humildade. É meio exigente, essa história aqui, mas para crescer assim, senão a gente vai ficar só engatinhando, Então, pelo menos, pode ser que a gente demore a chegar nesse nível, mas a gente tem que entender que a busca é nessa direção. Vamos lá. Acresce que
tanto há virtudes abjetas como honrosas. Então, tem virtudes que acabam gerando um desprezo, tem virtudes que acabam gerando elogios. E aqui ele vai mostrar uma e outra. Preste bem atenção. A paciência, a brandura, a simplicidade e a humildade são virtudes que o mundo encara como vis e abjetas. As pessoas, em geral, não valorizam tanto essas virtudes. Ao contrário, muito estimadas são aí a prudência, a generosidade e a liberalidade. Na prática de uma mesma virtude, acham-se ações que são em parte desprezíveis e em parte honrosas. Vamos aqui na prática. Dar esmolas e perdoar seus inimigos. São dois atos de caridade, certo? Virtude da caridade, da esmola, perdoar os inimigos. Não há ninguém que não louve o primeiro, da esmolas. É difícil alguém não elogiar, a atitude de uma pessoa generosa, que ajuda os pobres. Ao passo que o segundo, que é perdoar a seus inimigos, muito frequentemente é desprezado. Você pode dizer, não, ninguém vai desprezar alguém que perdoa os inimigos. Veja se no dia a dia não é assim. Alguém chega para você e vai dizer, fulano fez isso comigo, e aí foi o que você fez? Não, deixei para lá. Tem gente que vai dizer, mas você foi muito besta, né? A gente usa essa expressão aqui mais no nosso Nordeste, né? Mas você foi muito bobo, como é que você deixou passar isso? Uma virtude, o perdão, mas acaba sendo motivo de desprezo. Se um moço ou uma moça da sociedade fugir à companhia de pessoas apaixonadas pelo jogo, pelo luxo dos vestidos, pelas conversas más ou desonestas e pela intemperança, expor-se-á à crítica. Está lá, um rapaz, uma moça, evita determinados ambientes, não quer usar roupas indecentes. Muitas vezes isso é uma coisa boa, né? Está dentro assim, de uma modéstia, de uma temperança, mas é motivo de crítica, de desprezo para alguns. Veja, mesmo sendo uma virtude, por isso que ele está dizendo, tem virtudes que são desprezadas. E a gente tem que gostar quando isso acontece. Deu para entender? Um jovem que toma esse tipo de atitude, de viver de um jeito diferente do que todo mundo está vivendo, assim, por amor a Deus, vai se expor ao desprezo, às risadas, e sua modéstia será tida por hipocrisia. Isso é só falsidade, isso é só para dizer, só para parecer, mesquinhez de ânimo. E aí? O que é que a gente faz quando, querendo fazer coisas boas, fazendo coisas boas, recebe todo esse tipo de desprezo, de crítica? Amar a estas coisas é amar a sua abjeção. Está dando para entender como é algo ousado aqui que São Francisco de Sales está propondo, mas necessário. Eis aqui mais um exemplo. Vamos visitar os doentes, certo? Vamos lá, uma outra atitude boa, virtuosa, visitar os doentes. Se a mim me toca o mais miserável, vamos visitar os doentes, eu e você e outras pessoas. E aí você procura aquele doente mais miserável, né? Que cheira mal, que está num estado deplorável. Seria isso uma abjeção para mim, a julgar conforme o espírito do mundo. Por isso mesmo eu o amarei. Se me cabe uma pessoa altamente colocada, ser-me-ia isso uma abjeção segundo o Espírito de Deus, porque aí não há tanta virtude nem merecimento. Vamos lá, vamos ver, vamos entender isso aqui, vamos dar um nó aqui no nosso juízo. Ele está dando dois exemplos, ele diz assim, vamos visitar os doentes. Aí uma pessoa decide, né? Você decide visitar aquele doente miserável, que está num estado grave, etc. Ele diz assim, a julgar conforme o espírito do mundo seria uma abjeção para ele, né? Então, para quem estivesse fazendo a visita, a julgar pelo espírito do mundo. Agora, se cabe na visita uma pessoa que é importante, né? Uma pessoa rica, etc., você vai visitar, ele diz assim, seria isso uma abjeção segundo o Espírito de Deus? Porque ele diz assim, você seria menos valorizado nessa visita, entendeu? Você visitando aquela pessoa pobre, numa situação extremamente grave, isso é uma virtude, porém, talvez atraísse os olhares de elogios das pessoas. Veja, né?
está querendo aparecer, ou então veja como ele é caridoso, veja como ele é bom. Agora, fazendo isso com as duas coisas têm que ser feitas, viu? Todo mundo tem que ser visitado, se está doente, rico, pobre, etc. É uma sutileza, uma sofisticação aqui que São Francisco de Sales está dizendo. Agora, quem visita essa pessoa mais rica, né, de destaque, ela talvez vá ser criticada, mas vai dizer assim, olha, aquela pessoa está indo lá visitar só porque quer ganhar alguma coisa, só porque quer ter algum merecimento. Então, como você vai não ser elogiado, mas criticado, essa abjeção de alguma forma é mais agradável a Deus. Em resumo, é assim, o que você puder fazer para ser mais criticado do que elogiado tem mais valor, Hei de amar também esta abjeção. Cai-se no meio da rua ou acontece uma coisa semelhante, é necessário que amemos todas estas abjeções. Você já levou uma topada? Tem uma coisa engraçada que São Francisco de Sales diz assim, né? Você ia andando, topou, caiu no chão e o pessoal começou a achar graça de você. O povo é malvado, né? Tem um ou outro que vai lá, deixa eu lhe ajudar, mas tem gente que acha graça da desgraça ali. Ele diz, fique feliz quando isso acontecer. Ame esse tipo de desprezo, esse tipo de ridicularização, entendeu? Há mesmo faltas cujo único mal é a abjeção. Agora vamos para as faltas, né? Para os erros propriamente ditos. Aqui ele estava falando de como buscar, né? Amar, ficar contente com os desprezos quando fazemos determinadas coisas boas. Agora ele vai para o campo dos erros, dos pecados. Ele diz assim, há mesmo faltas cujo único mal é a abjeção. A humildade não exige que as cometamos de propósito. Então não é porque você quer crescer na humildade que você vai fazer o que não presta, você vai pecar só para ser desprezado, para aceitar. Não, a humildade não exige que as cometamos, essas faltas. Mas, atenção, que é muito importante esse ensinamento, mas que não nos inquietemos depois de cometidas. Entendeu? O pecado, a falta, ele acaba gerando uma desgraça, acaba gerando um desprezo de você com você mesmo, das pessoas para com você. É assim. Eu tenho certeza que você que já cometeu algum pecado ficou, às vezes, indignado. Como é que você foi capaz de fazer aquilo? Isso já aconteceu comigo, acredito com você também. Ou também, quando a gente comete uma falta que as pessoas publicamente veem, as pessoas podem dizer, eu estou decepcionado com ele, estou decepcionado com ela. Então ele diz, isso em si, esse desprezo de si mesmo, das pessoas para com a gente, é uma coisa boa para a gente crescer na humildade. A gente não vai, por isso, pecar para gerar esse desprezo. Mas, quando acontecer, aí que está o centro do ensinamento, não devemos nos inquietar. Não devemos nos inquietar. Tais faltas são certas incivilidades, inadvertências e outras semelhantes. Certamente, quer a prudência ou a civilidade que as evitemos. O certo é evitar os pecados, as faltas, quando está em nossas forças. Mas, quando nos escaparam, quando você vacilou, quando eu vacilei e nós pecamos, quer a humildade que as aceitemos em toda a sua abjeção. Vacilou, fraquejou, pecou, nada de se inquietar. Isso não agrada a Deus. É para sentir realmente a dor do pecado, né? A consciência tem que estar ativa, não é tanto faz como tanto fez, né? Mas não é isso. Mas ver ali uma oportunidade de reconhecer o quanto você é fraco, o quanto nós somos fracos. Ainda digo mais, se me deixei levar, que ele vai dar exemplos bem concretos, se me deixei levar pela cólera, já se zangou alguma vez assim, né? Ou pela sensibilidade, a proferir palavras picantes ou indecentes, você falou que não devia, se zangou, estourou, explodiu, né? Imediatamente me hei de repreender e procurar ter delas um vivo arrependimento. Porque tem que arrepender. Deus, eu não devia ter falado isso. Atenção. E repará-las quando possível. Então, vou pedir desculpas, vou tentar corrigir o estrago que eu fiz. Atenção. Mas, olha o ensinamento, ao mesmo tempo, hei de aceitar resignadamente a abjeção, esse desprezo, a fraqueza, a miséria, que daí me poderá provir. Seja
comigo mesmo, seja do que as pessoas vão pensar de mim, vão falar de mim. E se eu pudesse separar uma coisa da outra, rejeitaria o pecado com indignação. Eu não quero mais fazer aquilo lá. E conservaria a abjeção, com humildade e paciência no coração. Mais ainda que amemos a abjeção, que segue ao mal, esse desprezo, essa constatação de miséria de mim mesmo, do outro para comigo, que vem depois do pecado, nem por isso se há de deixar de remediar o mal que a causou. Temos que corrigir. Por todos os meios naturais e legítimos a nosso alcance. Máxime se o mal tiver consequências. Fez uma coisa errada, preste atenção. São Francisco de Sales não está dizendo que é bom pecar e que quanto mais você causar estrago e as pessoas lhe desprezarem, melhor. Não é isso. O bom é não pecar e, se pecou, se arrepender e corrigir o mal que foi feito, mas amar esse lado da consciência, da constatação da sua fraqueza por você mesmo e das outras pessoas para com você. Escute. Ele diz, se tenho no rosto alguma moléstia vergonhosa, o exemplo é esse. Imagina você tem no rosto uma ferida, uma coisa nojenta, etc. e tal, e humilhante, hei de procurar-lhe a cura. Não é que você vai dizer, para mim ser desprezado eu vou ficar com essa ferida aqui. Não, você vai procurar a cura, mas sem esquecer a abjeção que daí me proveio. Mas vou dizer, mas que bom, enquanto eu não consegui curar, que bom que eu estou recebendo esse tipo de olhar, de rejeição. É uma coisa fina, não é? Mas é algo que a gente tem que buscar aperfeiçoar. Continua São Francisco de Sales. Ele diz assim, se cometi uma falta que não ofende a ninguém, não me hei de excusar, porque, embora seja um defeito, não tem outras consequências afora o desprezo a que deu ensejo. Logo, se eu me excusasse, se eu me desculpasse, seria só para afastar de mim a abjeção. Então, ter esse cuidado de não ficar se justificando, se desculpando, para que evite o que as pessoas podem pensar de você. Isso fere a humildade. Isso fere a humildade. Se isso for só para afastar de mim a abjeção, a humildade de modo algum pode permitir. Você não vai entender. Vamos confundir isso aqui com o fato que você às vezes tem que esclarecer uma situação para não ser motivo de escândalo. Aí é outra coisa. Mas, se por inadvertência ou mau humor, exemplo, de mau humor, ofendi ou escandalizei alguém, repararei a minha falta. Aí sim, se eu escandalizo alguém, eu tenho que reparar a falta, desculpando-me, excusando-me com toda a sinceridade, porque o mal cometido ainda subsiste e a caridade me obriga a destruí-lo quanto puder. Então, qualquer motivo de escândalo é um mal que você faz para alguém. E aí você precisa realmente se explicar, pedir desculpas, etc. Demais acontece algumas vezes que nossa reputação toca também ao próximo. Neste caso, a caridade exige que nos esforcemos, quanto possível for, por afastar a abjeção. Mas, destruindo-a aos olhos do mundo, devemos conservá-la cuidadosamente no coração, para que se edifique nela. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Você fez uma coisa de errado e isso pode causar um escândalo nas outras pessoas, e aí você tem mesmo que se desculpar, você tem que reparar o erro que fez, e talvez devido a essa sua atitude, as pessoas até vão deixar de lhe desprezar, vão entender, vão lhe perdoar, vão voltar a ter uma certa admiração por você. Ótimo. A nível da caridade, não é bom que as pessoas fiquem escandalizadas, mas guarde no seu coração a consciência do que você foi capaz de dizer, do que você foi capaz de fazer. Não esquece o quanto você é fraco, o quanto você é fraca, entendeu? E ame isso aí, porque é isso que vai lhe abrir a graça de Deus. Gente, é importante entender isso. Por que toda essa insistência de São Francisco de Sales dizer que a gente tem que amar a nossa fraqueza? Porque São Paulo diz, quando eu sou fraco é que eu sou forte. Se eu e você não reconhecemos a nossa doença, a gente não busca remédio. Ninguém vai para o médico estando sadio. Então é essa a insistência, reconhecer o quanto nós somos fracos, para que a gente possa estar sempre buscando a graça de Deus. Se queres saber agora, Filoteia, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando, quais são as abjeções, essas baixezas melhores?
Dir-te-ei que as mais salutares à alma e agradáveis a Deus são as que nos vêm espontaneamente ou pela condição de nossa vida, porque não são de nossa escolha, mas de Deus, que sabe melhor do que nós o que nos é mais necessário. Então, eu e você podemos, até certo ponto devemos ir buscando essas ocasiões de reconhecer a nossa fraqueza pelo nosso exame de consciência, alguns exercícios espirituais ou na nossa observação do dia a dia, etc. Então, são coisas boas para a gente ir espontaneamente buscando ter essa consciência do quanto somos fracos, limitados, necessitados da graça de Deus, isso é tudo bom. Mas São Francisco de Sales está dizendo que quando é Deus que permite alguma situação em que ao invés de me humilhar, eu sou humilhado, essas são as melhores. Porque essas vêm na medida certa, não tem assim nenhuma manobra da nossa parte, porque às vezes a gente faz isso, ele já falou isso em outros encontros, mas assim, sob controle, Eu aceito a humilhação até aqui, eu aceito essa dificuldade até aqui, A gente vai meio que colocando freio. Agora, quando vem do jeito que Deus quer, na hora que Deus quer, partindo das pessoas, de situações, que nos constrangem, etc., aí sim, essas são as melhores, porque Deus sabe melhor do que nós o que nos é mais necessário. Se houvéssemos de escolher algumas, as maiores seriam as melhores. Ou seja, quais são as melhores humilhações? São as maiores. Se a gente tivesse que escolher, eu quero escolher as melhores humilhações. Quais são? As maiores. A gente normalmente não quer isso, E as maiores são aquelas que mais contrariam a nossa inclinação, contanto que sejam conformes à nossa vocação. Então, quanto mais nós somos contrariados, melhor. Eita, que dureza, A gente vai ouvindo isso aqui, vai entrando assim de mau jeito, No finalzinho do encontro de hoje, São Francisco de Sales vai dizer, olha, isso aqui amarga, mas depois é doce, viu? Se você consegue viver isso aí, vai ser uma maravilha. Vamos pelejar, meu povo? E pedir a graça de Deus. Gente, tudo isso aqui só é possível com a graça de Deus. Está quase terminando o ensinamento de hoje. Aguenta firme aí, não desiste. Pois, para dizer uma vez por todas a nossa escolha, isto é, a própria vontade, muito altera as nossas virtudes e lhes diminui o merecimento. Então, acolher aquilo que Deus vai conduzindo e permitindo é sempre melhor. Quem nos dera a graça de poder exclamar com o profeta: escolhi estar abatido na casa de meu Deus, antes que morar nas tendas dos pecadores. Ninguém o pode, Filoteia, meu irmão, minha irmã, ninguém o pode, com exceção daquele que, para nos dar a sua glória, tornou-se na vida e na morte o opróbrio dos homens e a abjeção dos povos. Quem nos indica esse caminho de rebaixar-se, de humilhar-se, é nada mais, nada menos que o próprio Deus, que aceitou a nossa humanidade, a nossa fraqueza. Veja, o Altíssimo se rebaixa até a nossa natureza humana e morre numa cruz, humilhado por todos. Veja, ele nos mostrando essa descida necessária para a nossa subida, E só ele pode nos ajudar a viver essa realidade, a viver a sua vida pela sua graça em nós. Então, entender que isso aqui não é obra de um esforço humano, simplesmente. Devemos querer, devemos buscar, devemos nos abrir, mas é a graça de Deus que vai realizar isso em nós. E termina assim São Francisco de Sales. Muitas coisas te disse, está falando agora para você, falando para mim, São Francisco de Sales está dizendo, muitas coisas te disse que, as considerando, hão de te parecer duras. É mesmo, você lê esse negócio aqui, gente, não é moleza, é dureza isso aqui que ele está dizendo. Mas, encerra assim, crê-me que, praticando-as, achá-la-ás mais doces que o mel. Que coisa linda. Por isso que a gente diz, São Francisco de Sales tem um ensinamento com sabor de mel. Amarga, mas depois é doce. Rezar, meu irmão, rezar, minha irmã, porque só a graça de Deus pode nos capacitar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Vamos buscar crescer na humildade. Ainda vamos ter mais um programa falando sobre isso, porque vale muito a pena. Depois vem mais ensinamentos, por exemplo, sobre a mansidão. Aguarda aí que a gente chega lá, se Deus quiser. Deus te abençoe e Maria te guarde.